Antes de existir justiça, havia conquista. Antes de existir moral, havia medo. O poder nasceu do instinto de sobrevivência, não da bondade. É a força invisível que separa os que decidem dos que obedecem, os que comandam dos que imploram. Por isso, Maquiavel não tentou embelezar o mundo. Ele o descreveu como realmente é. Uma arena silenciosa, onde o idealista é devorado pelo pragmático e onde a ingenuidade é um pecado sem perdão. Enquanto filósofos discutiam sobre virtude, Maquiavel observava o sangue. Ele via o jogo que os outros fingiam não existir. O jogo da manipulação, das alianças quebradas, dos sorrisos que escondem punhais. Foi ali, no meio da podridão política de Florença, que ele entendeu algo que poucos têm coragem de aceitar. Quem acredita que o poder é justo não está pronto para tê-lo. A verdade é que o poder não pertence aos mais éticos, nem aos mais caridosos. Ele pertence aos que enxergam a realidade com frieza. O poder é amoral, não é bom nem mal. É como o fogo, aquece ou destrói, dependendo das mãos que o seguram. E é justamente por isso que Maquiavel é temido até hoje. Ele não ensinou ninguém a ser cruel. Ele apenas revelou que, em muitos casos, a crueldade é o único remédio possível para a desordem humana. Imagine um governante cercado por falsos aliados, traído por conselheiros, desafiado por inimigos e pressionado por um povo faminto. Que virtude sobrevive a esse cenário? A bondade, a piedade ou a inteligência fria que calcula cada passo, que entende quando ser leão e quando ser raposa? Maquiavel observou governantes que tentaram agradar a todos e foram destruídos pela própria gentileza. A história não se lembra dos bons, ela se lembra dos eficazes. O erro dos ingênuos é acreditar que é possível governar sem se sujar, que é possível ascender sem enganar, que o poder pode ser limpo. Mas o trono é uma cadeira construída com espinhos, e quem tenta sentar-se nela com pureza de alma acaba sangrando. A compaixão, quando usada fora de hora, se transforma em fraqueza. A lealdade, quando dada a quem não a merece, se transforma em armadilha. E o excesso de idealismo, esse é o veneno que mata os grandes antes que percebam o próprio valor. Maquiavel não pregava o caos. Ele pregava o controle. Para ele, o governante precisava entender as engrenagens da natureza humana, e elas raramente funcionam movidas pela moral. O homem, dizia ele, é ingrato, volúvel, falso e covarde diante do perigo. Portanto, quem governa precisa antecipar a traição, não se surpreender com ela. O príncipe que confia cegamente em seus súditos será traído. O que entende o medo e a ambição que os movem, governa sobre eles. O poder, em sua essência, é uma arte de leitura. Uma leitura profunda do comportamento humano. Não basta força, não basta sorte. É preciso observar. Saber o que o outro teme, o que deseja, o que inveja, o que é capaz de fazer em silêncio. O verdadeiro líder não é o que fala mais alto. É o que escuta o suficiente para manipular o silêncio dos outros. É por isso que Maquiavel incomoda. Ele revela que por trás de cada discurso de pureza existe cálculo, por trás de cada ato de generosidade, uma estratégia, e por trás de cada trono, um cadáver esquecido. Sua visão não é pessimista, é lúcida. Ele enxergava o ser humano sem as lentes da moral, sem a necessidade de idealizá-lo. E o que viu foi simples e assustador. As pessoas amam enquanto é conveniente, obedecem enquanto temem e traem quando acreditam que podem escapar impunes. Essa é a natureza que o poder precisa dominar. Essa é a selva que o príncipe precisa atravessar. Não se trata de ser mau, mas de compreender o mal. Não se trata de trair, mas de entender que todos, em algum momento, estão dispostos a trair por sobrevivência. O governante que entende isso não se torna cínico, ele se torna preparado.
Porque o poder não perdoa os ingênuos. Ele exige sacrifício emocional, exige frieza, mesmo diante da culpa. Exige que o governante olhe o caos e, ao invés de se assustar, aprenda a moldá-lo. Ser príncipe para Maquiavel não é ser nobre de espírito, é ser capaz de agir sem hesitar, mesmo quando o coração grita o contrário. É carregar o peso da decisão e, ainda assim, manter a cabeça erguida diante do ódio dos que nunca entenderão a complexidade do comando. Aqueles que condenam Maquiavel costumam ser os mesmos que obedecem a quem o pratica. Porque o maquiavelismo não é uma escolha filosófica. É uma linguagem silenciosa que move o mundo. Está nas relações, nas empresas, na política, nas famílias, em todo lugar onde existe disputa por influência. E quem não entende isso, acaba sendo usado por quem entende. O que assusta em O Príncipe não é a frieza, é o espelho. O livro não fala de tiranos, fala de nós. Fala do medo de perder o que temos, da necessidade de parecer virtuosos, do impulso de controlar os outros antes que nos controlem. Por isso, o poder sempre revela mais sobre quem o segura do que sobre quem o deseja. Ele desnuda, ele testa, ele mostra o verdadeiro tamanho da coragem humana. O mundo mudou, mas a essência do jogo continua a mesma. Ainda há tronos, ainda há servos, ainda há mentiras e alianças frágeis. A diferença é que hoje os castelos são de vidro e as coroas se escondem em cargos, contratos, curtidas e influência. Mas a natureza humana continua sendo a mesma. No fundo, Maquiavel não escreveu um manual para governantes. Escreveu um espelho para o homem que busca poder e ainda acredita que pode atravessar o jogo ileso. Ele avisou, com a calma de quem já viu o suficiente: quem acredita que pode reinar sendo puro, será devorado por quem não teme se sujar. E é por isso que o primeiro passo de todo soberano começa com um confronto interno. Não contra os inimigos lá fora, mas contra a própria ingenuidade. Porque o poder não se conquista com boas intenções. Ele se conquista com lucidez. E lucidez, no mundo de Maquiavel, é uma forma de brutalidade silenciosa. Algumas pessoas passam a vida esperando o momento certo, a oportunidade ideal, o acaso sorrir. Acreditam que o universo guarda algo especial para quem tem um coração bom e paciência no olhar. Mas Maquiavel, com a crueldade precisa de quem conhece os bastidores do poder, avisa: a sorte não sorri para os puros, ela obedece os preparados. Fortuna e virtude. Dois pilares, duas forças que Maquiavel apresenta como as engrenagens invisíveis por trás de cada reinado que se ergue, ou que desmorona. Fortuna é o acaso, é o inesperado, é o vento que sopra a favor, ou que vira tempestade. Já virtude não é virtude no sentido tradicional, não tem nada a ver com moralidade, é ação, é audácia, é inteligência estratégica, frieza emocional e capacidade de adaptação. Virtude é o que o príncipe faz, enquanto fortuna é o que o mundo joga contra ou a favor. Mas há algo mais importante. Maquiavel jamais disse que fortuna manda no jogo. Pelo contrário, ele descreve a sorte como uma força selvagem, como um rio violento que, quando transborda, destrói tudo o que encontra pela frente. E se não for possível controlar a chuva, é possível reforçar os diques, preparar o terreno, construir defesas. É isso que diferencia o governante ingênuo do imbatível. O primeiro espera o melhor. O segundo se prepara para o pior. Enquanto muitos apostam em uma maré de sorte, o verdadeiro príncipe cava trincheiras. Ele se antecipa, ele observa os sinais, ele age antes que o desastre venha. Porque ele entende que a fortuna é inconstante, caprichosa, muda de humor com o tempo. A virtude, não. A virtude é o que molda o destino mesmo quando o destino parece inevitável. E esse é o ponto central.
A sorte pode dar o trono, mas só a virtude mantém alguém sentado nele. Quantos homens você já viu que tiveram tudo nas mãos e desperdiçaram? Quantos começaram com poder, influência, dinheiro e perderam tudo porque não sabiam como agir diante do caos? Porque confiaram demais na maré? Porque acreditaram que um bom momento duraria para sempre? Esses são os príncipes da fortuna. São os que Maquiavel descreve com compaixão amarga. Aqueles que não souberam mudar quando o mundo mudou. O mundo é um animal selvagem. E não há espaço para líderes que não saibam lidar com suas garras. O príncipe virtuoso, segundo Maquiavel, é aquele que impõe forma ao acaso. Ele não se curva diante das circunstâncias. Ele as usa. Não porque controla tudo, mas porque se adapta a tudo. A virtude, então, é essa combinação explosiva de coragem, inteligência, flexibilidade e brutalidade seletiva. Não é sobre ser impulsivo. É sobre saber o momento exato de agir, de atacar, de recuar, de calar, de negociar, de mentir, de esmagar. O príncipe que possui virtude é aquele que consegue agir como leão, mas também como raposa, que sabe quando impor força e quando usar astúcia, que entende que o poder é uma dança constante entre o visível e o invisível, entre o movimento e a paciência, entre o rugido e o silêncio. Já a fortuna, essa entidade imprevisível, favorece os ousados. Maquiavel diz isso com todas as letras. A sorte gosta dos audaciosos, dos que agem mesmo sem garantias, dos que avançam mesmo com medo, dos que sabem que o momento perfeito não existe e que a hesitação é muitas vezes mais fatal que o erro. E aqui, Maquiavel faz uma denúncia velada à passividade. Ele mostra que o fracasso de muitos líderes não vem da maldade, mas da inércia. Eles esperam demais. Esperam o apoio dos outros, esperam um sinal divino, esperam que o tempo resolva o que só a ação resolve. E o tempo sempre cobra. Há também um aviso silencioso. O príncipe que constrói tudo sobre a fortuna, seja ela riqueza herdada, influência de terceiros, favores ou posições que não exigiram esforço, está em risco constante. Porque quando a maré virar, e ela sempre vira, só sobrará aquilo que foi construído com virtude. Esse conceito, embora renascentista, é brutalmente atual. Quantos vivem hoje apoiados em títulos, conexões, sorte momentânea? Quantos jamais desenvolveram a própria força? Quando a crise vem, o mundo revela os que têm virtude e os que apenas estavam de pé porque a sorte ainda não os testou. A virtude não é exibicionismo. Ela vive no subterrâneo da alma. Está no autocontrole diante da raiva, na frieza em meio ao caos, na capacidade de parecer fraco para confundir os fortes. Está em saber perder para vencer depois, em ceder terreno para preparar o ataque, em ser chamado de tolo e sorrir, porque no fim será o único de pé. E se a fortuna é a tempestade, a virtude é o capitão que não larga o leme, que grita ordens enquanto outros choram, que antecipa os ventos, que vê mais longe, que não busca segurança, mas a constrói. Maquiavel, ao estabelecer essa dualidade, nos entrega mais do que uma estratégia. Ele nos entrega uma escolha. A escolha entre ser um joguete das circunstâncias ou o arquiteto do próprio destino. Entre viver à espera de que o mundo melhore, ou moldar o mundo com as próprias mãos, mesmo que isso custe o conforto, o sono ou a aprovação dos outros. No fundo, todo líder terá seu encontro com a fortuna, mas apenas os que cultivaram a virtude saberão o que fazer quando ela se apresentar, seja como bênção ou como punição. A história está cheia de tronos entregues a homens despreparados, e também de tronos tomados por homens que não esperaram ser convidados. Porque o poder não é dado. Ele é conquistado e sustentado. E quem não desenvolve virtude
Dependerá da sorte até o dia em que ela resolver virar o rosto. Se há uma verdade que poucos têm coragem de admitir, é essa. As pessoas não seguem líderes justos. Elas seguem líderes convincentes. Não importa o quão nobre seja o seu caráter, se sua imagem for fraca, você será ignorado. E não importa o quão corrupto alguém seja, se ele souber parecer virtuoso, será aclamado. Maquiavel entendeu isso muito antes do mundo das redes sociais, muito antes do marketing político, muito antes da era das aparências. Ele escreveu com a frieza de quem viu os bastidores. A verdade não governa, a percepção governa. O príncipe, dizia Maquiavel, não precisa ser bom, mas precisa parecer bom. Ele não precisa ser justo, leal, compassivo ou religioso, mas precisa parecer todas essas coisas, porque o povo não enxerga o coração de um governante. Ele enxerga sua postura, suas palavras, sua imagem, sua máscara. E aqui, Maquiavel não está ensinando falsidade. Ele está ensinando autopreservação. Um príncipe que revela demais, que se mostra inteiro, que age com transparência absoluta, está cavando a própria ruína. A sinceridade, em excesso, é um convite para a sabotagem. As pessoas querem acreditar que estão sendo lideradas por alguém melhor do que elas, mais forte, mais íntegro, mais preparado. Mesmo que, no fundo, saibam que isso é uma ilusão. Elas precisam da ilusão. É ela que dá segurança. Por isso, o governante precisa aprender a encenar, a construir uma imagem pública sólida, coerente, simbólica, a vestir a armadura da virtude, mesmo quando por dentro está fazendo cálculos frios para sobreviver ao próximo movimento. Ser forte demais assusta, ser bondoso demais enfraquece. A virtude pública precisa ter medida, ritmo e propósito. O príncipe que ostenta poder de forma bruta será temido e eventualmente derrubado. O que ostenta humildade demais será amado e ignorado. Mas o que parece justo, ponderado e decidido, esse será respeitado. A imagem é o escudo mais importante de um soberano. Ela protege contra a revolta, contra a traição, contra a desconfiança. Porque mesmo que todos saibam no fundo que ele mente, se ele mente bem, se ele mente com dignidade e firmeza, continuarão a segui-lo. Maquiavel sabia disso. E mais, ele sabia que o povo prefere uma mentira bem contada a uma verdade cruel. É por isso que ele não escreve para santos, ele escreve para sobreviventes. O príncipe virtuoso, então, não é o mais puro, é o mais estrategista. Ele entende que há um personagem a ser interpretado, que toda vez que aparece diante do povo, está no palco, e que cada gesto, cada palavra, cada silêncio está sendo avaliado, e o mais perigoso, está sendo memorizado. Porque a memória coletiva é curta, mas a impressão que fica, essa dura para sempre. Um deslize público pode destruir anos de construção. Uma postura frágil pode gerar desconfiança irreversível. Um gesto impensado pode colocar em dúvida toda a autoridade de um governante. E no jogo do poder, dúvida é fraqueza. Por isso, o príncipe não deve apenas dominar a arte de parecer bom. Ele deve dominar a arte de parecer coerente. Uma virtude encenada com firmeza vale mais que uma bondade autêntica que oscila. O povo não segue emoções. O povo segue símbolos. Maquiavel deixa isso claro. A aparência da virtude é mais útil do que a virtude real, porque o mundo julga pelos olhos. Poucos conhecem a essência de alguém, mas todos comentam sobre aquilo que veem. E se é pelas aparências que o julgamento é feito, é pelas aparências que o trono é protegido. Mas há um detalhe vital. Parecer bom não é o mesmo que parecer fraco. O príncipe precisa controlar sua imagem sem perder autoridade. Precisa inspirar confiança sem abrir demais o coração. Precisa ser acessível, mas inalcançável.
Precisa parecer justo, mas com a severidade de quem pode punir. Isso exige cálculo, exige ensaio, exige autodomínio. Não se trata de falsidade, se trata de consciência. Se trata de entender que o mundo não é gentil com quem se revela por completo. Que o coração puro é facilmente manipulado. Que a transparência radical em um trono é uma sentença de morte. O príncipe precisa parecer humano, mas não vulnerável. Precisa parecer firme, mas não tirano. Precisa parecer piedoso, mas não manipulável. E esse jogo entre ser e parecer é o verdadeiro campo de batalha do poder. Maquiavel não ignora a ética. Ele a reposiciona. Para ele, o bem não está no gesto idealista, está no gesto eficaz. Se é preciso mentir para manter a estabilidade, então essa mentira é, em última instância, uma forma de justiça. Se é preciso simular virtude para manter a ordem, então a simulação é um bem maior. E não se engane, não é apenas em reinos e palácios que essa lógica se aplica. Hoje, quem lidera precisa lidar com a mesma realidade. Líderes empresariais, políticos, figuras públicas, todos estão jogando o jogo da percepção. Todos estão interpretando personagens, e aqueles que se recusam a jogar são consumidos por quem joga melhor. É por isso que Maquiavel continua atual, porque ele fala de uma guerra silenciosa. Uma guerra onde as armas não são espadas, mas gestos, palavras, olhares e símbolos. E quem não entende que está em guerra, perde antes mesmo de começar. No fim, o príncipe não precisa ser santo. Ele precisa ser estável, precisa inspirar confiança, precisa manter o teatro funcionando, mesmo quando os bastidores estão pegando fogo, porque quem governa não pode se dar ao luxo de ser apenas real. Ele precisa ser verossímil, e quando o povo acredita, o poder se fortalece. Mesmo que por trás da máscara esteja um homem cercado de dúvidas, dores e decisões difíceis, o que sustenta o trono não é o homem, é a imagem que ele projeta. Existem momentos em que ser bom destrói mais do que salva. Momentos em que a piedade enfraquece e a compaixão, usada na hora errada, se torna uma sentença de morte. Maquiavel sabia disso, e por isso ele escreveu o que ninguém tinha coragem de dizer. A crueldade pode ser necessária. E mais, quando usada com inteligência, pode ser um ato de proteção. Essa ideia não agrada. Ela fere a sensibilidade dos justos, abala a moral dos ingênuos e escandaliza os que fingem viver em um mundo que não existe. Mas ela permanece de pé, sólida, real, como uma rocha no meio da correnteza. Não se governa com boas intenções. Governa-se com decisões difíceis. O governante precisa escolher entre ser amado e ser eficaz. Entre agradar e sobreviver, entre fazer o bem agora ou garantir o bem maior depois. E quando essa escolha exige dureza, hesitar é perder tudo. Maquiavel não glorifica a maldade. Ele apenas mostra que, em certos contextos, a crueldade é mais misericordiosa do que a fraqueza. Pense em um estado prestes a entrar em colapso. Rebeliões, sabotagens, inimigos infiltrados, desordem se espalhando. O povo confuso exige respostas. As ameaças internas aumentam. Nessa hora, o príncipe que hesita, que tenta resolver tudo com palavras doces e gestos generosos, está assinando sua sentença. Ele pode ser lembrado como um homem bom, mas será derrubado como um governante fraco. A lógica de Maquiavel é implacável. O mal, quando for necessário, deve ser feito de uma só vez. Rápido, preciso, cirúrgico, como uma amputação. Dói, sangra, mas salva o organismo. A crueldade usada assim choca, mas estabiliza. O bem, por outro lado, deve ser distribuído aos poucos, parcelado, como gotas de alívio após a tempestade. Porque o povo esquece rápido o que recebeu.
mas nunca esquece o mal que continua acontecendo. A diferença, portanto, não está entre ser cruel ou não ser. A diferença está em como e quando usar a crueldade. Maquiavel dá exemplos. Ele cita líderes que foram derrubados por excesso de piedade, que permitiram que a desordem crescesse em nome da tolerância, que vacilaram diante da traição por medo de parecer duros, e por isso perderam tudo. O governante que quer agradar a todos desagrada aos mais perigosos. O que teme parecer cruel entrega o trono para os realmente cruéis. E aqui surge o ponto mais desconfortável. A crueldade não é apenas uma questão de força, é uma questão de cálculo. O príncipe inteligente aplica o castigo de forma visível, rápida, e depois silencia. Não transforma a violência em rotina. Não faz do medo um vício. Ele faz o necessário, e apenas o necessário. Porque quando o mal é constante, ele gera ódio. Mas quando o mal é breve, decisivo e seguido de ordem, ele gera respeito. É assim que se governa o caos. Não com promessas, mas com firmeza. Isso não significa destruir por prazer. Significa que, às vezes, é preciso cortar para salvar. Significa que há decisões que não agradam, mas são indispensáveis. E que quem governa precisa ter estômago para tomá-las. A crueldade inteligente, então, não é brutalidade gratuita. É clareza diante da urgência. É entender que há momentos em que ser duro agora evita tragédias maiores no futuro. Você pode hesitar diante de um traidor e ver uma guerra civil nascer. Pode perdoar um sabotador e perder a confiança de todo o seu exército. Pode fingir que tudo está sob controle, até o controle escorrer por entre os dedos. O príncipe, para Maquiavel, precisa ter a coragem de ser odiado, se isso significar proteger o Estado. Precisa ser capaz de aceitar o peso do silêncio, da culpa e da incompreensão, desde que isso mantenha a ordem, a paz e a estabilidade. Porque a história perdoa a dureza dos líderes que estabilizaram um povo, mas não perdoa a fraqueza dos que deixaram tudo desmoronar para parecerem bons. E isso não vale apenas para reinos, vale para empresas, famílias, projetos, relações. Às vezes, o mal-estar de uma decisão dura hoje evita o colapso completo amanhã. Às vezes, demitir uma peça destrutiva salva toda a estrutura. Às vezes, confrontar alguém que você ama é o único jeito de preservar a relação. Mas é sempre difícil, porque o mal feito com consciência exige mais força emocional do que a bondade automática. Maquiavel sabia disso. Por isso ele dizia: não tenha medo de ser considerado cruel, se a sua crueldade mantém o povo unido e o reino em paz. E aqui está um detalhe crucial: a crueldade eficaz é rara. Porque exige coragem, exige discernimento e, acima de tudo, exige controle sobre o próprio ego. O tirano é cruel por fraqueza, por impulso, por prazer. O príncipe é cruel apenas quando necessário e nunca além disso. Essa é a linha tênue que separa o verdadeiro líder do tirano mascarado. O tirano usa o medo como escudo, porque está inseguro. O príncipe usa o respeito como base e, se necessário, aplica o medo como reforço. O primeiro é movido por raiva, o segundo, por responsabilidade. A crueldade, portanto, não é sinal de frieza, é sinal de preparo. É o entendimento de que, muitas vezes, o que realmente destrói um líder não é o que ele faz, mas o que ele não tem coragem de fazer. No fim, Maquiavel nos mostra que o poder não é para os que querem agradar, nem para os que querem parecer virtuosos o tempo inteiro. O poder é para os que compreendem o peso das decisões que ninguém mais quer carregar. E às vezes, esse peso tem o gosto amargo da crueldade. Mas quem não suporta esse gosto não está pronto para governar. Poucas perguntas foram tão repetidas ao longo da história quanto essa. É melhor ser amado ou ser temido?
A maioria responde com o coração. Dizem que o amor une, que inspira lealdade, que fortalece vínculos. Mas Maquiavel, com a lucidez de quem nunca se iludiu com o idealismo, responde com os olhos abertos para a realidade. É melhor ser temido, quando não se pode ser os dois. E isso não é um chamado à tirania. É um aviso frio sobre a natureza humana. As pessoas amam enquanto isso for conveniente. Elas são leais enquanto sentem que ganham algo com isso. Mas o medo é mais constante. Ele se impõe mesmo quando o afeto desaparece. Ele preserva a ordem mesmo quando a admiração se esvai. Amor é instável. Medo é eficaz. Maquiavel observa o ser humano não como deveria ser, mas como ele realmente é. Inconstante, interessado, egoísta quando ameaçado. E por isso, o príncipe que deseja ser apenas amado será traído no primeiro sinal de fraqueza. O povo ama, mas ama pouco. Ama enquanto é fácil. Ama enquanto o governante agrada. Mas basta um erro, uma crise, uma perda, e o amor evapora como fumaça. Já o medo permanece. O medo segura os impulsos de traição. O medo garante que as leis sejam obedecidas. O medo impede que os rivais se aproximem com sorrisos falsos. Mas aqui está o ponto crucial. Ser temido não é o mesmo que ser odiado. O príncipe não deve cultivar o ódio. Ele deve cultivar o respeito. E o respeito, em muitos casos, nasce da capacidade de inspirar medo sem perder a legitimidade. O líder que não impõe respeito vira piada, vira figura decorativa, vira alvo. Por outro lado, o líder que exagera, que se torna cruel de forma gratuita, perde o equilíbrio. E quando o medo se transforma em ódio, o povo não perdoa. O povo espera, silencia, mas um dia derruba. Por isso, a arte de liderar está nesse fio tênue. Manter uma postura firme, que inspire autoridade e temor, sem cruzar o limite que desperta revolta. É um jogo de percepção, de limites, de presença. O príncipe precisa ser como o aço, duro, frio ao toque, mas confiável. As pessoas precisam olhar para ele e pensar: eu posso até não amá-lo, mas jamais o desrespeitarei. E aqui entra uma verdade que poucos admitem. As pessoas não se afastam de líderes por falta de afeto, elas se afastam por falta de força. Ninguém segue um governante frágil, ninguém respeita um líder que quer agradar a todos, ninguém permanece ao lado de quem implora por amor. A liderança exige um tipo de solidão emocional, um lugar onde a aprovação dos outros não dita as escolhas, onde o carinho alheio não é mais importante que a estabilidade do reino. Onde ser amado é bom, mas ser obedecido é indispensável. E quando a decisão exige sacrifício, é o medo que mantém os súditos na linha. Mas isso não significa ser frio o tempo todo. O príncipe, segundo Maquiavel, deve cultivar a imagem de um homem justo, ponderado, protetor. Ele pode até demonstrar afeição, desde que isso não comprometa a ordem. Se o amor do povo não é confiável, o medo precisa estar presente como um lembrete. Há consequências para a deslealdade. Maquiavel aponta que os homens traem amizades com facilidade, que se voltam contra quem os ajudou, se isso lhes for vantajoso. Mas traem muito menos quando sabem que a punição virá. E nesse ponto, o medo funciona como uma âncora. Ele sustenta o barco em maré agitada. Ele mantém o respeito mesmo quando a simpatia vacila. Você pode conquistar o coração das pessoas por um tempo. Pode oferecer festas, discursos emocionantes, gestos de bondade. Mas se isso não for equilibrado com autoridade, em breve, esses mesmos corações se voltarão contra você. O príncipe sábio entende que o amor é frágil, e o medo, quando bem dosado, é estabilidade. Mas atenção, medo não é terror, medo não é tortura, medo não é tirania, é presença firme, é decisão inegociável. É o silêncio que se impõe quando o líder entra.
É o respeito que sobrevive mesmo nos momentos de impopularidade. Maquiavel não quer formar tiranos. Ele quer formar líderes lúcidos, que compreendam a verdade amarga do poder. Quem precisa ser amado o tempo todo acaba se ajoelhando para manter sua coroa. Mas quem inspira respeito permanece mesmo quando é odiado por um tempo. Porque o povo pode não gostar, pode não aplaudir, pode até criticar, mas quando se sentem seguros, quando sabem que há alguém forte no comando, continuam obedecendo. E no fim, o que mantém um governante não é a simpatia do momento, é a força que impõe estabilidade, mesmo em tempos de caos. Ser amado é sorte, ser temido com sabedoria é escolha. Conquistar o poder exige esforço, astúcia e, muitas vezes, sorte. Mas conservar o poder exige vigilância constante. Maquiavel foi claro em suas palavras: o trono mais perigoso não é o que está vazio, é o que já está ocupado. Porque todo trono atrai cobiça, todo comando provoca inveja, toda autoridade gera inimigos silenciosos. E por isso, o verdadeiro desafio de um príncipe não é apenas chegar ao topo, é permanecer lá. Para isso, ele precisa de 2 pilares inegociáveis: boas leis e boas armas. Leis são os limites que mantêm o povo sob controle. Armas são a força que garante que esses limites sejam respeitados. Uma sem a outra é inútil. Leis sem armas são conselhos. Armas sem leis são tirania. A estabilidade nasce do equilíbrio entre o poder simbólico da justiça e o poder real da força. Maquiavel observava os líderes de sua época cometendo o mesmo erro: relaxar depois da vitória, como se o poder fosse um destino e não uma guerra diária. Eles baixavam a guarda, confiavam demais em alianças, acreditavam que a lealdade do povo era permanente. E foi nesse erro que muitos caíram, porque o mundo muda, o povo muda, e os aliados, quando veem uma oportunidade maior, mudam também. Por isso, o príncipe deve estar sempre em estado de prontidão. Mesmo em tempos de paz, deve pensar na guerra. Não se trata de paranoia, trata-se de respeito à realidade. Porque quem não se prepara será surpreendido. E no jogo do poder, quem é surpreendido, perde. A arte de conservar o poder começa pela presença. O príncipe deve ser visível, deve circular, observar, ouvir, sentir os rumores antes que eles se tornem revoltas. Estar próximo o suficiente para inspirar respeito, e longe o suficiente para manter a autoridade. Mas não basta presença, é preciso estratégia. O príncipe precisa entender que cada território, cada província, cada grupo social obedece a estímulos diferentes. Um povo oprimido por impostos não respeita leis, teme a sobrevivência. Um exército mal treinado não protege, é um risco ambulante. Por isso, é dever do governante manter a máquina do Estado afiada. Os soldados, disciplinados, os conselheiros, sob vigilância. As decisões, rápidas e fundamentadas. Maquiavel dizia: um príncipe prudente nunca permanece ocioso, porque a ociosidade do líder é a semente do caos. E quando o caos se instala, não há discurso que resolva, só ação. Um príncipe que deseja conservar seu domínio precisa pensar como um engenheiro da estabilidade. Deve prever rachaduras, reforçar as bases, eliminar infiltrações. Tudo isso antes que o povo perceba que há algo errado. Porque quando o povo sente que o Estado está desmoronando, já é tarde demais. E isso nos leva a outro ponto vital. O príncipe precisa manter o povo em estado de necessidade, não por opressão, mas por utilidade. O povo deve sentir que depende do soberano para viver em segurança, para ter estabilidade, para manter seus direitos. Quando o povo acredita que pode viver sem o príncipe, ele começa a buscar alternativas. E nenhuma ameaça é maior do que um povo que não teme perder seu governante. Para evitar isso, o príncipe deve se tornar indispensável.
Deve resolver problemas antes que se tornem visíveis. Deve proteger fronteiras antes que os inimigos se aproximem. Deve antecipar crises antes que elas se tornem manchetes. A conservação do poder é, em essência, uma guerra de bastidores. Uma administração invisível de riscos. Uma disciplina silenciosa. Por isso, Maquiavel condenava o uso de tropas mercenárias ou auxiliares, porque são instáveis, volúveis, sem vínculo real com o príncipe. A verdadeira força está em um exército próprio, leal e bem treinado. Sem boas armas, as leis são promessas vazias. Com boas armas, até uma promessa frágil ganha autoridade. E no jogo do poder, autoridade é tudo. Um príncipe sem autoridade será desafiado. Um príncipe com autoridade será obedecido. Mas a autoridade não nasce apenas da força bruta. Ela nasce da coerência, das decisões que se repetem com consistência, das punições justas, da ausência de favoritismo, do cuidado com os símbolos. O príncipe precisa parecer inabalável, mesmo que esteja sendo corroído por dúvidas por dentro, porque o poder exige performance. O povo obedece à imagem, não à intimidade. A disciplina do governante é emocional. Ele não pode demonstrar fraqueza. Não pode se desesperar em público. Não pode chorar diante de conselheiros. Pode errar, mas precisa agir como se tivesse tudo sob controle. Essa é a solidão do poder. E é por isso que tantos desmoronam depois que chegam lá. Eles achavam que conservar o poder era apenas uma questão de popularidade. Mas popularidade é como aplauso em tempestade, some no primeiro trovão. O que mantém o trono de pé é a base invisível. Estratégia, vigilância, adaptação. E Maquiavel encerra com uma lição eterna. O príncipe que se prepara para a guerra durante a paz será respeitado quando a guerra vier. Porque o poder não é um presente. É uma responsabilidade cercada de ameaças. E quem não estiver sempre pronto, será derrubado por quem está. O governante mais poderoso não é aquele que impõe sua vontade com gritos. É aquele que faz o povo desejar exatamente o que ele precisa que desejem. Esse é o jogo final. O estágio supremo do poder. Não o poder que se impõe, mas o que se infiltra. Não o que domina pelo medo explícito, mas o que organiza as vontades alheias sem parecer estar presente. Maquiavel entendeu isso muito antes da manipulação moderna, da propaganda, do marketing político, dos algoritmos. Ele já observava que o príncipe mais hábil é o que governa sem parecer que governa. E é aqui que a liberdade se transforma em ilusão. O povo precisa sentir que é livre, precisa acreditar que suas escolhas são autênticas, que seus desejos nascem espontaneamente, que sua obediência é, na verdade, uma escolha consciente. Mas por trás das cortinas está o príncipe, silencioso, calculista, inteligente o bastante para entender que o controle bruto desperta resistência, enquanto o controle sutil se disfarça de liberdade. Esse é o último degrau, o mais difícil, o mais eficaz. Quando o príncipe chega nesse ponto, ele já não precisa mais punir em praça pública. Ele não precisa sufocar rebeliões com força. Ele já não precisa levantar a voz, porque o povo acredita que não há do que se rebelar. A prisão mais segura é aquela cujas grades são invisíveis. E como se constrói isso? Com símbolos, com narrativas, com gestos cuidadosamente medidos, com recompensas distribuídas no tempo certo, com punições feitas por outros, não por ele. O verdadeiro príncipe terceiriza o castigo e assina os favores. Ele aparece apenas nas celebrações, nas vitórias, nos anúncios de prosperidade. Nas derrotas, ele se ausenta. Nas falhas, ele silencia. Nas crises, ele delega. O povo, em sua ânsia por estabilidade,
Aprende a associar sua presença à solução. E esse é o truque. A liberdade que sentem não é real, é administrada. Maquiavel, mesmo séculos atrás, já dizia: é mais eficaz manter as aparências de um governo participativo do que realmente dar poder ao povo. As estruturas podem até parecer democráticas, conselhos, senados, votações. Mas, se tudo isso serve apenas para legitimar a vontade do príncipe, então o poder permanece centralizado, sem parecer tirânico. E mais, o príncipe não precisa proibir ideias. Basta criar ideias mais sedutoras. Não precisa calar opositores. Basta amplificar vozes que dizem o que ele precisa que seja dito. Não precisa censurar. Basta direcionar. Não precisa tirar a liberdade. Basta ocupar a atenção. O controle invisível é um espetáculo, uma coreografia de estímulos. O povo não é forçado a aplaudir, mas a música é tão bem composta que a maioria dança sem perceber. Isso não é teoria, é prática. Veja os sistemas que mais duraram na história. Veja os líderes que permaneceram por décadas. Eles não mantiveram o poder pela força. Mantiveram pelo enredo, pela sensação de ordem, pela ideia de que, com eles, tudo parecia estar no lugar certo. E aqui, Maquiavel nos entrega sua lição mais desconcertante. A ilusão é mais poderosa que a verdade. Porque a verdade exige coragem, esforço, autonomia. A ilusão oferece conforto, direção, segurança emocional. O povo, por mais que diga desejar liberdade, no fundo, anseia por ordem. E se essa ordem vier disfarçada de liberdade, será aceita com mais entusiasmo ainda. Por isso, o verdadeiro príncipe é também um artista. Ele não governa apenas com leis ou com armas. Ele governa com símbolos, palavras e sensações. Ele sabe que o medo deve ser administrado, mas que o encantamento é um laço ainda mais forte. Ele transforma o Estado em um palco e se posiciona não como um ditador, mas como um guia, um protetor, um pai da nação. Mesmo que por trás do sorriso exista apenas cálculo. Essa é a excelência do poder. Não o poder que se impõe, mas o poder que seduz, que conquista não pela força, mas pela aceitação plena de quem está sendo guiado. Maquiavel, com sua coragem de dizer o que muitos pensavam e poucos ousavam escrever, termina esse ensinamento com um silêncio cheio de significado. Se você quer permanecer no poder, não lute contra a natureza humana. Aproveite-a, use-a, molde-a, dirija-a. E acima de tudo, nunca diga que está no controle, apenas esteja. Se esse vídeo te provocou, te fez pensar ou simplesmente te tirou do automático, então é o momento de retribuir com um gesto simples, mas poderoso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelo poder, pela mente humana e pela verdade nua de Maquiavel. E agora, se você quer ir além, se quer aprofundar sua visão estratégica, entender os bastidores da liderança, das relações e das guerras silenciosas do cotidiano, assista aos outros vídeos do canal sobre a filosofia de Maquiavel, porque aqui você não vai encontrar frases feitas, vai encontrar clareza, vai encontrar estratégia, vai encontrar a realidade como ela é. Nos vemos no próximo vídeo.